Namaskar, sejam bem-vindos a mais uma conversa de yoga terapia. Eu sou Matheus Rocha, conduzo práticas de yoga terapia e de Reiki. Hoje eu quero conversar com você sobre o princípio do mentalismo, as leis herméticas, mas o principal ponto que eu quero falar com vocês é sobre o sistema de dessomatizar. Esse termo, essa palavra eu tenho usado bastante, ela é uma palavra, é um neologismo, né? Acredito que alguém já tenha falado sobre isso, mas eu tenho usado bastante. Dessomatização. Antes é interessante pensar o que seria a somatização. A somatização é quando a gente tem o nosso pensamento, as nossas crenças, a nossa ideia, o nosso mental e o nosso campo emocional, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Quando elas muitas vezes não são percebidas, não são ouvidas por nós, o nosso corpo traz o que precisa de ser percebido. O que que seria isso? O pensar e o sistema de crenças, vamos dizer, se eu acreditar, e eu posso dizer aqui, entre aspas, a expressão cegamente, de que alguma coisa está acontecendo, eu começo a trazer aquilo para o meu corpo. Se alguém começar a trazer ideias, pensamentos, e eu acreditar, é o meu sistema de crenças, que tem muitas vezes a ver com a minha formação, com o lugar que eu vivo, com o lugar, as pessoas que estão ao meu redor. Isso tudo fala muito sobre o meu sistema de crenças. Aquela frase muito interessante que as pessoas falam, né? Dinheiro não dá em árvore. Se você começar a acreditar que o dinheiro é difícil, na sua crença, no seu pensamento, a prosperidade financeira, o dinheiro, ele vai ter a dificuldade de chegar até você. E o mesmo pode acontecer no sistema da saúde mesmo, né? E o mesmo pode acontecer com as questões ligadas às emoções, aos pensamentos. Vamos trazer aqui, por exemplo, uma explicação que isso vai ser é um outro vídeo, é um outro tema que eu vou trazer com mais detalhes, mas, por exemplo, as emoções, o medo, a raiva, são emoções que vão dizer alguma coisa sobre um sistema de crenças, um sistema de pensamentos, as próprias emoções que estão se manifestando para você compreender, decodificar. A ideia é você decodificar aquelas emoções para que você consiga compreender o que está por trás. Exemplo, a raiva. Vamos falar da raiva, que eu tenho falado muito sobre a raiva. A raiva é uma emoção que está querendo nos dizer que nós estamos não aguenta, eu não aguento mais, já estou no meu limite. Aqui em Minas Gerais a gente fala, a gente está na tábua da beirada. Já está ali no risco de você cair ou não, já acabou, já encerrou, já não tem como mais. Quando o seu corpo quer uma mudança, a sua mente, a sua emoção já não tolera aquilo que está acontecendo. Exemplo, às vezes você está em um relacionamento que pode ser um relacionamento de trabalho, por exemplo, né? Você no seu ambiente de trabalho, você já está se sentindo explorada, explorado, em uma situação muito insuportável, e você já começa a sentir raiva de comportamentos do seu chefe, por exemplo, dos seus colegas de trabalho ou dos funcionários, enfim. Você sente raiva por coisas pequenas, por coisas bobas. É como se a gente tivesse na adrenalina, fosse substituída pela irritação. Então, tudo é motivo para eu me irritar. Tudo é motivo para eu ficar naquele lugar. O que eu estou querendo dizer? Aquela emoção, ela está querendo nos dizer alguma coisa. Ou seja, se você não ouvir, ela pode somatizar de alguma forma. Como que a gente somatiza a raiva? Eu posso somatizar com questões ligadas ao meu terceiro chakra, já que é nesse lugar que a raiva manifesta. Exemplo, terceiro chakra é essa região. Inclusive, eu estou usando uma pedra para trabalhar o terceiro chakra, que é o citrino. O terceiro chakra, ele fala sobre raiva, por exemplo, movimento, ação. Ou seja, eu não aguento mais esse ambiente de trabalho. Se eu escutasse a minha mente que está dizendo assim, Mateus, aqui não tá legal mais. É a hora de eu fazer aquela mudança de ambiente. Aquela mudança. É lógico que eu entendo a realidade da vida, né? Eu não vou sair do meu trabalho porque hoje. Mas é interessante que eu já começo a fazer uma ação, um movimento, uma estratégia. Já vou bolando uma forma de não mais pertencer, ser, fazer parte daquele lugar, daquela situação, daquela pessoa, daquele relacionamento, ou dos meus próprios hábitos, vamos colocar para dentro, das coisas que eu já não tolero em mim. Eu sou uma pessoa irritável. Eu sou irritável, mas está tudo certo lá de fora. A questão é interna. Então é a hora de você perceber que os seus pensamentos e as suas emoções manifestadas na forma de raiva, por exemplo, estão lhe dizendo algo.
Esse é o princípio do mentalismo. Porque tudo que você pensa, tudo que está no campo do mental, a gente vai, tudo que existe hoje, né? Essa xícara aqui, ela não surgiu do nada. Aproveitei e tomei um golinho de chá. Essa xícara ela não surgiu do nada. Esses objetos que estão ao nosso redor não surgiram do nada. Alguém, em algum processo, de alguma estratégia, criou esses objetos, coisas, lugares, enfim, situações, tudo é criado. Essa criação parte de um princípio mental, de uma ideia, de um projeto, né? Imagina o design, né? Os designers estão lá criando estruturas e pensando logísticas, materiais, para que se construa tal objeto, tal situação. E é isso. Esse é o princípio da somatização. Você tira de um mental e traz para a matéria. Eu trouxe agora fora do nosso corpo. Nós estamos criando situações desconfortáveis para o nosso corpo que podem ser percebidas como dores, inflamações, doenças. Nós estamos criando, mesmo sem saber o projeto. Onde está o projeto, né? Eu não estou vendo a planta dessa casa, de repente tem um castelo construído. O castelo construído é a somatização. O princípio do mentalismo é esse, é o pensar gerando algo. Se você trazer para o seu corpo, é exatamente o que eu estou dizendo. O princípio do mentalismo, ele está embutido, ele faz parte da somatização. Ou do processo de dessomatizar. Como que você dessomatiza? Todo o meu processo que eu falo com vocês aqui do yoga terapia é seguindo as leis as leis herméticas. Uma delas é essa, que é o mentalismo. Tudo que você pensa, imagina, visualiza, ganha forma, ganha espaço. Se você parar para pensar que nós fazemos parte de um todo, e isso também é todo, tudo é o todo, nessa energia do universo, a energia do mental, a energia do sentir, as emoções, o pensamento, o campo físico, todos esses campos unidos, essa união de todos, formam o quê? Capitão Planeta, tô brincando, formam a estrutura do todo. Né? O universo, quando a gente fala gratidão, universo, eu estou falando, na verdade, por uma força maior, que é essa força suprema, essa energia cósmica universal que cria as questões, que cria tudo. No entanto, eu faço parte do todo. Né? Você faz parte do todo, tudo faz parte do todo. Então, os átomos, as moléculas e por si chegando ao planeta, chegando em estruturas maiores, do micro ao macro, tudo faz parte do mesmo sistema. Ou seja, é o pensamento, é a ideia, é o mental. O campo mental, ele está como se fosse a alma de tudo. É o que conecta todas as estruturas, sejam invisíveis, intangíveis, as emoções, aos campos tangíveis, como, por exemplo, os átomos, as moléculas, as células, as dores, né? O sistema energético do nosso corpo. Quando a gente fala, eu falo muito isso, né? A energia, estou sentindo uma energia. O que que é essa energia que eu estou sentindo? Algo materializado que já vibra numa frequência de onda. As frequências de onda são energias que são criadas diretamente ou indiretamente por alguma consciência. Se eu for a consciência, eu posso modificar. E aí vem o processo da alma desse conteúdo, que é a dessomatização, esse termo que eu venho usando bastante. Acredito que não tenha sido eu que criei, mas eu que estou trazendo bastante isso. O que que é dessomatizar? É fazer o trabalho contrário. Se eu inconscientemente trouxe uma dor, uma doença para o meu corpo, eu posso trazer a dessomatização. Se a frequência de onda, se o pensamento que liga aquela doença, eu conseguir sair dela, eu consigo entrar, então, em outra estrutura que é talvez a oposta ou algo que não faça de ligação direta àquele sistema de crenças que traz a uma somatização, no caso, uma doença. Então, o processo de dessomatizar é fazer mudanças de pensamentos, de padrões mentais, mudanças de crenças. Exemplo que eu dei no início. Dinheiro não dá em árvore, não dá em árvore. Fazendo PNL, reprogramação mental, trabalhando com reiki, com energias que trabalham. Energia, vocês estão vendo que eu estou falando de um sistema sutil,
É um sistema sutil. O pensamento é sutil. Você consegue pegar o seu pensamento? Eu ainda não consigo pegar o meu aqui, mas eu consigo pegar a somatização, a matéria. Eu consigo pegar. Alguém planejou esse caderninho. Então, eu consegui pegar o pensamento de alguém. Esse processo de dessomatizar, esse sistema de crenças, quando eu consigo fazer a decodificação, o contrário, eu consigo destruir, desconstruir, dessomatizar alguma coisa. Eu estou dizendo que é fácil? Nunca disse isso, mas eu estou dizendo que é um processo que tem começado do início. Se esse processo do início precisa, por exemplo, de auxílio, que todos nós, eu acredito que todos nós estamos em um momento que estamos precisando de auxílio, seja ele divino, enfim, de onde quer que seja, de alguém encarnado, assim como eu, como pessoas que estão aí. Esse sistema, olha a viagem, gente, mas esse sistema aí das pessoas que podem nos ajudar é justamente esse processo que é, por exemplo, o yoga terapia. Movimentos. Por que que explica um movimento? Eu fico falando de movimento, a pessoa me pergunta, já, no início eu recebia muito essa mensagem, de onde você tirou tudo isso? Da minha cabeça, alguém que falou para mim? Não, existe um processo energético, um estudo do biocampo, bioenergia, o próprio yoga em si, que chega nessa parte do yoga terapia, que eu trago várias linhas, como a psicossomática, que vão explicar que o movimento ele está estimulando, liberando energias que estão cristalizadas. Vou trazer um exemplo que eu gosto de falar para as pessoas que praticam comigo. Quando a gente faz, às vezes, um movimento intenso, uma caminhada, carrega um peso na academia, a gente não fica com dor muscular. Essa dor muscular nada mais é, quer dizer, se for do processo simplificado, né, esse mais comum, às vezes é a quantidade de ácido lático, que ele tem a forma de um cristal pontiagudo, um cristal que te espeta. Então imagina um tanto de micro agulhazinhas no seu músculo. Qualquer movimento que você faz, ele vai provocar dor. Então, como que você faz para tirar aquilo ali? Trabalhando o movimento, circulação sanguínea. Aí você vai dissolvendo aqueles cristais e eles vão. É igual pegar uma pedra de sal grosso e jogar na água, ela vai dissolver. Mais ou menos isso. A emoção está muito ligada à água, é mais ou menos isso. Então você vai dissolvendo aquele sistema de cristais no seu corpo e você vai tirando o que te incomodava. É o princípio do yoga terapia. Os movimentos provocam liberação hormonal, liberação de neurotransmissores, as emoções vão mudando e você vai mudando, vai tirando uma energia densa, cristalizada. Mas tudo isso partiu da sua vontade, que é o mental. Por isso eu trabalho muito falando. Nas minhas práticas, eu falo, eu explico. Esse movimento trabalha tal coisa. Por quê? Porque a pessoa tem a consciência, ela pode trabalhar a favor do que está sendo trabalhado. Eu não vou chegar para ele e falar assim, faz esse movimento aí, você vai melhorar. Se a pessoa não tem consciência do que ela está fazendo, ela não trabalha o princípio do mentalismo. O princípio do mentalismo é o princípio que nos faz mudar, porque se você desconstruir uma crença, como que você desconstrói uma crença? Pode ser simplesmente pelo hábito, assim como uma crença foi criada. Eu, desde criancinha, estou vivendo uma história, só vejo repetição, vejo aquela família brigando, 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 e entendi que é assim que se conduz uma família. Para eu desconstruir, é muito interessante que eu faça terapia, porque eu vou conversar, eu vou aprender, eu vou ressignificar, reestruturar, dessomatizar alguma situação. Bom, falei demais, não sei se eu consegui se conseguir falar de uma maneira compreensível. Comenta para mim se isso faz sentido para vocês. Se vocês querem que eu faça as outras leis herméticas, né? São várias, e aí eu posso falar para vocês. Então, por favor, comenta se para vocês fez sentido, se vocês querem mais desse conteúdo mais aprofundado sobre esse tema na linha do yoga terapia e do Reiki. Namaskar. Curta, compartilha.